Olá, meu nome é João Pedro. Eu e meu grupo hoje somos da turma número 5 da disciplina de mecanização. Vamos apresentar o funcionamento de motores automotivos movidos a biocombustível. Primeiramente, eu vou dar uma pequena introdução sobre o biocombustível. Os biocombustíveis eles são combustíveis produzidos a partir de biomassa, então resíduos florestais, agrícolas e urbanos podem ser utilizados para a produção desse biocombustível e eles podem ser utilizados para a produção, para geração de energia em substituição aos combustíveis fósseis. Nós temos três tipos ou três gerações. A primeira geração é produzida a partir de alimentos ou plantas cultivadas para esse fim. Então, um exemplo é a cana-de-açúcar e o milho, podem ser produzidos para a produção de etanol, ou óleo de soja para a produção de biodiesel. Nós temos a segunda geração, ou o segundo tipo, que são derivados de materiais liposcelulósicos, então resíduos vegetais, celulose e outros materiais que não são alimentares. A terceira geração, ou terceiro tipo, são produzidos a partir de algas. Essas algas elas possuem uma alta produtividade e elas podem ser cultivadas em áreas não agrícolas. Elas têm um potencial ainda maior para reduzir essa emissão de CO2. Então a gente já entra aqui em uma das vantagens dos biocombustíveis, que é a menor emissão de CO2, a sustentabilidade e o impacto positivo na economia, uma vez que essa produção pode gerar empregos e esses empregos podem ir principalmente para áreas rurais. Eu sou a Maria Eduarda, vou falar do funcionamento de motores a biocombustível e como funciona a sua combustão. A combustão dos motores a biocombustível, eles envolvem reações químicas entre o combustível e o oxigênio, que vai gerar CO2, água e energia térmica. E para que haja uma combustão completa, é preciso que tenha uma quantidade adequada de oxigênio. Os motores a biocombustível, eles funcionam bem semelhante aos outros tipos de motores, mas ele vai usar o biocombustível como fonte de energia principal. Os processos de combustão de motores. Os motores que usam gasolina e biodiesel, eles vão usar o ciclo Otto, que se caracteriza por ignição por faísca. Já os motores que usam diesel e biodiesel, eles vão usar o ciclo diesel, que se caracteriza por ignição por compressão. E por fim, os motores que usam biogás, que o seu processo de combustão é muito parecido com os motores que usam gás natural. Meu nome é Alana e eu vou falar um pouco sobre a tecnologia Flex Fuel e os ajustes necessários para os biocombustíveis. A tecnologia Flex Fuel é um sistema desenvolvido para que os motores de combustão permitam usar mais de um tipo de combustível, no caso pode ser a gasolina, o etanol e os biocombustíveis. Esse sistema é um sistema versátil, sustentável e eficiente. Versátil porque tem esse poder de escolha do tipo de combustível. Sustentável, pois o etanol e os biocombustíveis emitem menos gás para o efeito de estufa do que a gasolina, e eficiente porque a combinação de diferentes tipos de combustíveis podem dar um bom desempenho no veículo. O Brasil foi pioneiro nessa tecnologia devido à alta demanda da produção de etanol, e desde os anos 2000 os carros novos já vêm equipados com essa tecnologia. Alguns ajustes necessários para os biocombustíveis são a adequação do sistema de combustível, pois tem alguns combustíveis que são mais corrosivos do que outros, o ajuste no sistema, na unidade de controle eletrônico devido aos diferentes tipos de sensores para os biocombustíveis, o sistema de injeção e queima, pois tem alguns biocombustíveis que precisam de bicos maiores. Tem o sistema também de pós-tratamento de emissões, as modificações mecânicas do motor, o sistema específico para cada tipo de biocombustível e as considerações econômicas e operacionais. Eu sou a Jéssica, eu vou falar um pouco sobre a comparação entre o consumo e a potência. A comparação vai ser sobre carros a gasolina e diesel e carros movidos a biocombustível. A primeira comparação vai ser sobre o poder calorífico, que é a quantidade de energia interna no combustível. Então, a gasolina e o diesel, ele tem esse poder calórico maior. Então, quanto maior esse poder, maior é o gasto de energia em comparação ao etanol e ao biodiesel. O consumo desse combustível em carros
movidos a etanol, ele vai ter cerca de 30% a mais de consumo do que a gasolina e o biodiesel também. E a potência, que é o trabalho realizado durante esse tempo, carros gasolina e diesel, eles têm uma maior potência em comparação aos carros etanol e biodiesel. Bem, meu nome é Marcos e para entender um pouco do efeito dessas vantagens do biocombustível em cima do ambiente, precisamos entender o efeito estufa, que basicamente, como resumida, é esse acúmulo desse gás no ambiente, preso no ambiente. Então a gente tem vários reservatórios desse gás no ambiente, como a atmosfera, que são os dióxidos de carbono no ambiente, a biosfera, que são os carbonos em organismos vivos e matéria orgânica, as geosferas que vêm através de rochas carbonáticas, e a hidrosfera, que sim é esse CO2 dissolvido em oceanos e lagos. E já no efeito estufa, em cima do ciclo de carbono, a gente tem processos de entrada e saída desse gás de várias formas, como o caso da fotossíntese, que são quando as plantas absorvem o CO2 da atmosfera. Tem a respiração, que é quando os organismos devolvem esse CO2, a decomposição da matéria orgânica e a combustão, que entra a questão do biocombustível, que é a queima desses biocombustíveis e a liberação desse CO2 para o ambiente. Então, assim a gente entende, consegue compreender os impactos ambientais do biocombustível, como o caso que é uma energia renovável e sustentável, pois emite, tem uma menor emissão de CO2 e é renovável porque é mais rápido para a sua combustão comparado a combustíveis fósseis, e o impacto na economia por geração de empregos. Porém, a gente tem que pensar também na questão de, para a produção do biocombustível, a matéria-prima dele normalmente ser vegetal, precisaria de uma maior área agricultável, então teria competição para a questão de área agricultável para o biocombustível, para a matéria-prima do biocombustível e a área agricultável para a área alimentícia, um maior consumo de água, o impacto na qualidade do solo, que estaria usando mais esse solo, gradeando, questão de máquinas, e a eficiência energética. E desses biocombustíveis entra como os impactos ambientais. Meu nome é Xanaya e eu vou falar sobre as limitações e os desafios dentro desses motores. Bem, primeiramente, a manutenção desses motores, eles precisam ser feitos frequentemente para evitar o acúmulo de resíduos. Alguns componentes específicos, como injetores e filtros, eles precisam ser trocados regularmente utilizando materiais mais resistentes para evitar corrosão e danos. Outra coisa também é a disponibilidade, que ainda é um desafio significativo dentro do mercado, porque alguns locais eles possuem a infraestrutura de abastecimento bastante limitada e eles dependem muito da matéria-prima agrícola, o que pode variar essa disponibilidade. E por fim, o custo de produção dos biocombustíveis, que é muito maior do que os biocombustíveis fósseis, o que pode impactar ali dentro do mercado. Olá, eu sou a Bruna e vou falar sobre o futuro dos motores a biocombustível. Além do combustível do futuro, promove a transição energética global ao criar programas voltados para o diesel verde, combustíveis sustentáveis para a aviação e biometano, além de estabelecer metas para ampliar o ciclo do etanol na gasolina e do biodiesel no diesel. O biodiesel foi produzido a partir de óleos vegetais, contribuindo para a redução das emissões dos gases de efeito estufa no setor do transporte. Na produção do biocombustível, eles utilizaram métodos eficientes como fermentação microbiana, hidrólise enzimática e pirólise. Incentivos governamentais. É necessário incentivos para uma pesquisa, para um desenvolvimento, para obter uma inovação nos biocombustíveis. Legislação inovadora, reconhecimento da importância dos biocombustíveis e apoio à bioenergia. Aqui estão nossas referências e obrigada.